O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro leu neste sábado uma carta aos brasileiros escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre a prisão domiciliar e está impedido de acessar a internet. Flávio anunciou que iria ler essa carta no canal dele no YouTube e assim o fez. Uma carta, um texto apresentado na íntegra por Flávio Bolsonaro, apontado como pré-candidato à presidência da República pelo PL. Está aí para você ver a carta escrita à mão, né, a punho mesmo, por Jair Bolsonaro, a caneta assinada por ele, está aí escrito Brasília, 11 de julho de 2026, o conteúdo traz um apelo à união do campo conservador em torno da candidatura. A gente tem aqui um pedaço da fala do Flávio Bolsonaro comentando a carta, daqui a pouquinho a gente lê ela aqui na íntegra também. Saudoso do contato com o povo, ao qual devo lealdade, escrevo num momento de decisão para o futuro de todos nós. O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento. Meu pré-candidato, creio o seu também, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade. Um afetuoso abraço a todos, na certeza de que juntos tudo faremos pela nossa pátria. Deus, pátria, família e liberdade. Assina Jair Bolsonaro. Boa, após a leitura da mensagem, Flávio afirmou que a pré-candidatura dele tem enfrentado resistências, tentativas de esvaziamento político. Sem citar nomes, o senador falou em boicotes e reforçou o apelo feito pelo pai, pelo ex-presidente, para que apoiadores e aliados deixem as diferenças de lado em nome de um projeto comum para o país. Daqui a pouco esse trecho, Paula Camacho, alguns pontos que realmente a gente vem falando com relação à direita nessa pré-campanha, por enquanto. É uma carta em extrema boa hora. Espero que todo mundo tenha entendido realmente que é uma carta pacificadora, gente, para unir a direita contra um mal maior. Eu sei que existem pessoas que estão lado 1, lado 2, e achando que uma pessoa está mais correta do que outra, mas isso não importa agora. Não importa quem está correto, quem errou, a vontade dessas pessoas. Não, o que importa agora é justamente o objetivo da carta, que é unir as pessoas contra o governo que está no poder agora. É disso que se trata. E essa carta é tão importante, mas tão importante numa hora dessas, que justamente Lindenberg Farias pediu a revogação da prisão domiciliar do presidente Bolsonaro por conta dessa carta, gente. Olha a importância, eu trago a importância disso, porque todo mundo já percebeu que o objetivo dessa prisão, o objetivo do inquérito da tentativa de golpe Tabajara, que nunca aconteceu, o objetivo de tudo isso era justamente causar uma intriga dentro da direita com o presidente Bolsonaro, seu maior líder da direita, calado. Esse é o objetivo de tudo isso. Esse é justamente o objetivo de tudo isso. E eu vou além. Eu acredito, inclusive, que essa intriga que teve na direita, nessa briga que lado A, lado B, que aconteceu na oposição, deu motivos para o Alexandre de Moraes manter a prisão domiciliar. Porque se ele tivesse conseguido falar e traçar os rumos da eleição, eu acredito que a prisão domiciliar poderia ter sido revogada. Mas como houve essa intriga, houve essa briga, houve, né, essa lavação, essa lavagem de roupa suja em público que a gente viu acontecer, isso desfavoreceu justamente a oposição. Então eu acredito que essa carta vem em boa hora e o principal motivo que eu acredito nisso foi justamente a reação da base do governo, principalmente na figura do Lindenberg Farias. E a gente quer ouvir a Ludmila também. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a notícia por completo sobre esse pedido do PT para revogação da domiciliar de Bolsonaro. Antes, avaliando bem esses pontos da carta, mais uma vez, então, ele traz esse pedido de Jair Bolsonaro, o filho
Flávio com relação à união do campo conservador, da oposição ao governo atualmente, e traz também mais à frente, como disse o Flávio, comentando a carta, essa questão sobre Flávio sentir que a sua pré-candidatura tem enfrentado resistências e tentativas de esvaziamento político, mensagens ainda um pouco sem citar exatamente nomes ou situações, mas enfim, o brasileiro que acompanha o noticiário já tem algumas boas pistas. Vamos ouvir esse trecho de Flávio comentando sobre essa dificuldade dele avançar com a sua pré-campanha e aí depois, na volta, na sequência, já direto, Ludmila Lins Grilo. Apesar de todos os ataques e tudo que é orquestrado para boicotar a nossa candidatura, ainda assim estamos ali resilientes, firme e forte, e já estamos na frente de novo, gente. Essa é uma boa notícia e a gente continua mais forte do que nunca, apesar dos ataques que vem acontecendo e muitas vezes da nossa falta de unidade. Então, essa carta do Jair Bolsonaro, que já é a segunda carta, diga-se de passagem. Ele já havia escrito uma outra carta, divulgou e agora publicou essa. A primeira carta, só puxando aqui da memória, para o pessoal que esqueceu, foi uma carta em que ele escreveu assim, para pararem os ataques, ele usou a palavra ataques, para que cessem os ataques entre aliados. Para mim, a carta estava muito clara, aquela primeira, e agora, mais uma vez, vendo que a primeira não funcionou, porque não funcionou, os ataques entre aliados não só continuaram, como, ao meu sentir, eles aumentaram, eles se intensificaram, o que prova que o Bolsonaro, desde a primeira carta, não tem mais o controle sobre os seus próprios apoiadores. Os apoiadores continuaram fazendo isso e agora ele foi obrigado a escrever uma segunda carta pedindo a mesmíssima coisa. Qual que é a diferença dessa segunda carta para a primeira? Nessa segunda carta, ele resolve um problema. Para mim, ele só resolveu um problema com essa segunda carta, que foi a discussão sobre quem é o porta-voz do Jair Bolsonaro? É a Michelle ou é o Flávio? Muito se discutia isso nas redes sociais nos últimos dias. E essa carta deixou clara a resposta nesse momento. O porta-voz do Jair Bolsonaro não é a Michelle, é o Flávio. Então esse problema a carta resolveu. Deixou claro, ele usou, salvo engano, a expressão porta-voz. Então ele conferiu ao Flávio esse poder. Mas, de resto, pedir a união entre o pessoal da direita, união que os próprios bolsonaristas já fizeram questão de jogar no ralo a partir do momento em que eles difamam Michelle, difamam Nicolas, estimulam o ódio contra essas pessoas, esses mesmos apoiadores não seguem o que o próprio Bolsonaro está pedindo desde a primeira carta, já desobedeceram a primeira e já adianto aqui, vão desobedecer a segunda, porque o Bolsonaro não tem mais o controle sobre os seus próprios apoiadores. Já perdeu. Então, dito isto, vamos para um problema jurídico que essa carta pode gerar para o Bolsonaro. Bom, o Alexandre de Moraes, ele, como todo mundo sabe, ele não dá decisões, ele comete, né? Ele comete decisões judiciais. Então, ele dá decisões inconstitucionais e ilegais. E uma dessas decisões foi no sentido de não permitir que o Bolsonaro ele tenha contato com o mundo externo. Então, calou a voz do Bolsonaro. O Bolsonaro podia estar aqui nos Estados Unidos, inclusive. Resolveu voltar para ficar nessa condição. Calado, acuado, sem poder falar, humilhado. Mas, enfim, já fiz 1000 críticas em relação a isso. Ele podia estar aqui de fora, nos Estados Unidos, livre, falando o que quisesse, enfim, mas resolveu voltar para se colocar nessa situação, o que já é um objeto de críticas. Os bolsonaristas não gostam que eu fale isso, mas lamento muito, aqui eu dou a minha opinião. Enfim, colocou-se nessa situação voluntariamente. Eu, por exemplo, fiz o contrário. Eu saí do Brasil e estou aqui falando para todo mundo, está todo mundo escutando o que eu estou dizendo. Bom, dito isto, errou em voltar para o Brasil, colocou-se nessa situação de amarras. Quem não sabia que o Alexandre de Moraes ia fazer isso? Ia calar a voz dele, ia humilhá-lo, até esmagá-lo completamente, que é o que está fazendo. Enfim, escreveu isso, ele não pode falar nas redes sociais, o que é inconstitucional, claro, mas nesse momento o STF age inconstitucionalmente porque está numa ditadura. Não pode falar em rede social, não pode ter contato com o mundo externo, a não ser que o Alexandre de Moraes deixe, mais uma vez, o Olavo de Carvalho,
acerta. Ele já tinha dito naquele famoso tweet: Bolsonaro está se colocando na situação de viver da caridade dos seus inimigos. Então é só quem o Alexandre de Moraes deixar é quem vai visitar o Bolsonaro. Então só se o Alexandre de Moraes deixar o Milei visitar, vai visitar. Se não deixar, não vai visitar. Ou seja, vai viver da caridade dos inimigos, como o Olavo de Carvalho já previu anos atrás. Isso aconteceu também. E uma coisa, como a decisão do Alexandre de Moraes, eu sei, absolutamente inconstitucional, não permite que o Jair Bolsonaro tenha contato com o mundo externo e não se comunique com o mundo externo, essa carta dele, como ele nomeia Carta aos Brasileiros, é uma comunicação ao mundo externo por intermédio do Flávio Bolsonaro. E a decisão do Alexandre de Moraes é clara no sentido inconstitucional, repita-se, mas ela diz ali que não pode se comunicar mesmo por interpostas pessoas. Então ele não pode se comunicar nem diretamente e nem por intermédio de outras pessoas. E nesse caso, ele se comunicou por meio de uma carta, por meio do Flávio Bolsonaro. Então, a decisão do Alexandre de Moraes é inconstitucional? Claro que é, porque qualquer prisioneiro no Brasil tem direito a cartas. Qualquer prisioneiro tem direito a se comunicar com o mundo externo. A própria lei de execuções penais fala claramente, né, com todas as palavras, o preso tem direito à comunicação com o mundo exterior. Simples assim. O único preso que não tem esse direito chama-se Jair Bolsonaro. Por conta de quê? Da ditadura judicial do Alexandre de Moraes. Simples assim. Então, com isso, ele pode arrumar um problema, sim, com o Alexandre de Moraes, no sentido de que ele teria violado a cautelar de não se comunicar com o mundo externo, e o próprio PT já está lá pedindo isso. Parece que o Lindbergh já está fazendo esse pedido, claro, deu esse ensejo. Uma outra coisa que a gente precisa olhar, questão eleitoral. A meu ver, não houve nenhuma violação de nenhuma cláusula eleitoral, não houve pedido explícito de voto, apenas um apoiamento. Mas a esquerda pode vir aí e inventar alguma coisa em cima disso. E a terceira questão é a questão política. Essa parte eu acho que resolveu, como eu disse, colocando o Flávio como seu porta-voz, retirando, enfim, e de forma explícita a Michelle da jogada. Então, pode vir a acontecer aí um problema judicial envolvendo a divulgação dessa carta por ter sido uma comunicação com o mundo externo, que é tudo o que o Alexandre de Moraes não quer que o Bolsonaro faça.